Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Vamos embora que hoje é segunda-feira, minha gente, dia 20 de janeiro de 2025, a gente piscou e já foram 20 dias do ano. Pois bem, quem tá chegando por aqui sou eu, Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora, programa especial que a gente vai celebrar com muito estilo o Dia Nacional da Parteira. Bom, esse é um dos destaques, mas tem muita coisa que a gente preparou para o programa de hoje. Bora lá saber o que tem preparado para nós. Criança Sateré Mauê, de Manaus, criou a primeira coletânea de revistas em quadrinhos produzido por jovens indígenas. Começa a 9ª edição de Encontros de Saberes à Caatinga, na cidade de Exu, no sertão do Araripe pernambucano. São mais de 300 partos e 500 composições. Essa é a vida de Maria Zenaide, que falou com a gente sobre a relação do forró com o nascimento das pessoas. Fundo Brasil abre editais para organizações e movimentos populares à defesa dos direitos humanos. MST e governo do Ceará realizam um dia de campo de mecanização agrícola em assentamento da reforma agrária. O programa Papo na Laje discute políticas pela vida das mulheres. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que só tá começando. E a gente abre a edição de hoje com uma experiência que leva histórias indígenas para as revistas em quadrinhos. Ela é protagonizada por jovens Sateré Mauê, de Manaus, que levam práticas e saberes ancestrais para o universo HQ. São personagens únicos e mensagens que conectam a riqueza de narrativas preservadas principalmente pela oralidade. Esse é um trabalho inovador. Ele está organizando a primeira coletânea de HQs produzidas por crianças e adolescentes indígenas no Brasil. A gente vai adentrar nessa experiência com a reportagem no Brasil de Fato. O jovem Israel Ucat-I, de 16 anos, costumava ouvir do avô a história sobre a criação da noite, num tempo em que apenas o dia era conhecido. Hoje, ele é um dos 9 participantes do projeto Quadrinhos Sateré, o primeiro curso de roteiro de quadrinhos voltado exclusivamente a crianças e adolescentes indígenas no país, realizado em Manaus. Israel escolheu justamente a história contada pelo avô para ganhar uma versão ilustrada. Ele sempre gostava de compartilhar essas histórias cheias de sabedoria e ensinamento, que fazem parte de quem somos, do nosso povo. E o que eu mais gostei nesse processo inteiro foi aprender a criar histórias sobre a minha cultura. E foi incrível perceber que nós, povos indígenas, podemos contar as nossas histórias do nosso jeito e sem depender de ninguém de fora para fazer isso por nós. E durante essa experiência eu senti muito orgulho dos alunos, que se dedicaram totalmente em fazer suas histórias, em contar suas histórias. E eu fico muito feliz em poder mostrar quem somos, o que acreditamos e o que faz parte da nossa essência. Em breve, o Conto de Israel e outros estarão nas páginas da primeira revista em quadrinhos do Brasil feita por crianças e adolescentes indígenas. Eu acredito que todo mundo deveria conhecer histórias como essas, porque elas nos ajudam a entender melhor quem somos, e a valorizar nossa identidade e enxergar o mundo de uma forma mais bonita e conectada com a natureza. Por 2 meses e meio, crianças e adolescentes Sateré Mauê tiveram aulas teóricas e práticas sobre o universo dos quadrinhos, como explica Evaldo Vasconcelos, professor de roteiro e coordenador do curso, função compartilhada com a pedagoga Leilane Sateré. E as crianças que nunca tinham criado história, pelo menos não tinham essa pretensão, saíram do estado de contar histórias, que toda criança tem, para esse formato mais estruturado, mais formal, de você roteirizar uma história, ter começo, meio e fim, desenvolvimento de personagem. Tudo isso foi trabalhado durante o curso.
O projeto teve apoio da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Manaus. Acostumados a ouvir e contar histórias, os participantes aprenderam a desenvolver personagens e outras estratégias para que os contos pudessem ser adaptados para uma versão ilustrada. Evaldo Vasconcelos conta que o processo envolveu o contato com outras formas de literatura de autoria indígena. Os saterês, como a maioria dos povos indígenas, eles têm muito forte a oralidade, né? O meio tradicional de contar histórias do povo deles é a oralidade. São histórias contadas que vão passando de geração para geração. E eu fui passando por todo esse processo com eles. As primeiras aulas, eu mostrei para eles vídeos de outras etnias, pessoas de outras etnias indígenas contando histórias, que é um meio que eles estavam acostumados. E aí eu passei por literatura indígena, mostrei para eles alguns livros escritos por indígenas. Aí nós passamos para desenho animado, filme, todas essas mídias que eles estavam mais acostumados, até chegar no formato do roteiro para quadrinho. Durante o curso, cada criança ou adolescente apresentou entre 2 e 3 histórias. As aulas estão disponíveis no perfil do Instagram do curso, @quadrinhossateré, tudo junto sem acento, @quadrinhossateré, e mostram o processo criativo e a evolução dos participantes. A partir dos roteiros, a artista Malika Dario fez os esboços dos quadrinhos. Uma parte dessas ilustrações integrou a exposição Sangue, Suor e Nanquim, realizada no ano passado em Manaus. Eliakim Cruz, de 12 anos, usou os aprendizados do curso para passar uma mensagem de conscientização ambiental. Ele criou os personagens Iamã, que na língua sateré maué significa espírito da chuva, e Arrian, o espírito maligno inspirado nas queimadas que assolaram a floresta. O Iamã, na minha língua sateré, significa chuva. E por isso que eu trouxe esse nome pro personagem, que ele vai controlar chuva e raios. Já o Arrian, na minha língua, significa espírito maligno, que eu me inspirei nos acontecimentos aqui da Amazônia, sobre as queimadas e as fumaças, e eu trouxe um pouquinho disso para minha história, para o Arrian. E eu acredito que as pessoas precisam ler minha história para aprender mais sobre a minha cultura e refletir mais sobre as queimadas que aconteceu aqui na Amazônia, os riscos que ocorreu aos animais, e é isso. Agora o grupo busca ajuda para imprimir e publicar a revista. Para isso, os coordenadores do projeto lançaram uma campanha de financiamento pela plataforma Catarse. A meta é arrecadar R$ 31.500, valor que será destinado ao custeio das impressões e dos profissionais envolvidos no processo de criação, como editor, diagramador, roteirista e equipe de divulgação. Para Israel, a revista será uma homenagem àquele que o ensinou a ouvir e contar histórias. E eu fico muito feliz em poder trazer essa história, para a revista, porque é uma maneira de honrar tudo que ele me ensinou. E também é uma forma de mostrar para as pessoas que a nossa cultura é cheia de riqueza e significado. A revista Quadrinhos Sateré terá 8 histórias escritas por 9 crianças. Eliakim Cruz, Sofia Teixeira, Yara da Costa, Maiara Sateré, Yasmin da Silva, Israel Rukati, Yaro Arupi, Indine da Costa e Júlia Lima. Conhecidos por serem os primeiros a domesticar e a cultivar a planta de guaraná, os sateré maué possuem uma rica cultura e tradições, incluindo rituais de iniciação que envolvem o uso de formigas-bala. São um povo indígena brasileiro que habita principalmente a região do Médio Rio Amazonas. As crianças e adolescentes que participam do projeto Quadrinhos Sateré vivem na área urbana de Manaus. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. As histórias e conhecimentos dos povos originários e tradicionais são essenciais para o nosso planeta. Por exemplo, estamos falando de relações seculares, de conhecimento do mundo natural, mas nem sempre as nossas lentes, formadas pelo modo de vida moderno e capitalista, são capazes de enxergar. E no embalo desse assunto, a gente destaca que nessa semana segue sendo realizado o Encontro Saberes da Caatinga. O evento chegou na sua 9ª edição na Chapada do Araripe, entre os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí.
Ele é um ponto de convergência entre mulheres e homens que dominam as ciências tradicionais do bioma da Caatinga. São parteiras, mesinheiras, benzedeiras e benzedores, raizeiros e raizeiras, entre outros ofícios, minha gente. O encontro começou ontem, no domingo, dia 19, e segue até o próximo domingo, dia 26. Todo o evento é autogestionado e tem a proposta de valorizar e potencializar essas práticas e saberes dos territórios. Paulo Pedro de Carvalho é um dos organizadores e conta mais do evento pra gente. Um espaço que foi construído pelos povos aqui do Araripe para valorizar, potencializar, divulgar e trocar conhecimentos ancestrais, conhecimentos tradicionais, conhecimentos sobre curas, né? Através da natureza, das plantas, através das crenças da região. Então toda essa cultura, né, das rezas, das benzedeiras, dos raizeiros, que existe desde sempre, né, desde os povos originários, e às vezes o sistema não dá tanto valor. Paulo Pedro também destaca que o avanço do agronegócio na região é uma ameaça aos bens naturais e culturais dos povos. O encontro em si, ele também se reveste dessa finalidade de resistência, né? De resistência desses povos, desse saber. E como outros territórios, o Araripe também vem ameaçado desde muito tempo com a pecuária, o desmatamento, né? Queimadas e monocultivos. Em cima da Chapada do Araripe tem os monocultivos de mandioca, de criatórios de gado, mas na parte do território do Araripe, que é para além da Chapada do Araripe, também tem essas ameaças. E agora, mais recentemente, a coisa se intensificou lá bem próximo, no local onde é realizado o encontro, que é lá em cima da Chapada do Araripe, lá no posto do Exu, Serra do Araripe, onde está havendo já há uns 3 anos grandes empresas plantando milho, e também estão preparando para plantar soja. São aquelas grandes áreas, tentando coagir os agricultores a venderem as áreas, se colocando na perspectiva de geração de renda, de emprego. Então, é toda aquela coisa do capitalismo para convencer as pessoas. E aí, carradas e mais carradas de fertilizantes industrializados, agrotóxicos, inclusive fazendo perfurações na Chapada do Araripe para bombear água para irrigação, né? Porque aqui é uma serra seca, é um semiárido, né? Outro ponto destacado por Paulo Pedro de Carvalho é o valor dos conhecimentos tradicionais para a preservação do planeta. É importante demais a gente poder divulgar, né, para que outras pessoas conheçam, participem do encontro e entrem nesse processo de defesa, né, dos conhecimentos tradicionais, tão importante para a vida, especialmente agora com tantas ameaças. Esses conhecimentos podem ser a saída, pode ser a chave para a gente enfrentar e ressignificar, né, a nossa vida aqui no planeta Terra, tão ameaçado com um processo de degradação. E uma boa notícia, o nosso Bem Viver vai acompanhar o encontro de saberes da Caatinga e compartilhar mais nos próximos dias, pode esperar sim. Olha, se tivesse como esticar o tapete vermelho no rádio, sem dúvida o momento seria agora, porque aqui no Bem Viver a gente tem a alegria imensa, a honra de receber uma personalidade que merece todo o nosso respeito. Estamos falando de Maria Zenaide de Souza Carvalho, muito mais conhecida como Zenaide Parteira. Ela vai nos ajudar a celebrar essa data tão importante, dia 20 de janeiro, essa segunda-feira, quando a gente celebra, respeita e faz essa devida homenagem a todas as parteiras do Brasil. Afinal, hoje é Dia Nacional das Parteiras. Ela tá falando com a gente diretamente de Rio Branco, capital do Acre, esse estado que é o berço dela e também foi o berço da maioria, não sei se todos, mas a grande maioria dos partos que ela realizou, dos mais de 300 partos que ela realizou ao longo da vida dela. Além disso, tem mais uns segredinhos sobre a Zenaide que a gente vai deixar para daqui a pouquinho, vou deixar todo mundo com essa ansiedade, mas já posso falar que ela é grande mestra num patrimônio cultural imaterial brasileiro que tem a ver com triângulos, a bumba, a sanfona, enfim, já falei, né? Mas vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Antes de tudo, Maria Zenaide, alegria imensa em tê-la conosco aqui no Bem Viver, no Brasil de Fato. Obrigado pela disponibilidade para atender a gente, viu? A alegria é toda minha, o prazer é todo meu, né, de ter recebido esse convite
Fiquei muito feliz quando você me ligou, me convidando para fazer uma entrevista. Eu me senti nas alturas, né? Porque sempre eu sou assim, eu sou muito feliz com as novidades. Poxa, a gente que fica honrado em você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Zenaide, eu acho que para começar a nossa conversa, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho pra gente, falando dessa tua imensa trajetória como parteira, que o que eu pesquisei aqui, que o seu primeiro parto realizado foi aos 10 anos. É verdade essa história? É verdade essa história. Eu tinha 10 anos de idade quando eu fiz o primeiro parto. Eu fiz por necessidade, porque não tinha outra parteira e tinha duas mulheres botando para ganhar neném na hora ali. Aí só tinha eu de feminina e a parteira e a minha mãe. E a parteira estava assistindo com a minha mãe, que ela já estava ganhando neném também no mesmo dia da minha tia. Aí eu assisti com a minha tia, ela assistiu, a parteira assistiu com a minha mãe. Quando ela me convidou, eu disse, tia, eu não tenho coragem. Ela disse, minha filha, mas eu te ensino direitinho, porque não tem que me ajude, me assista. Aí eu fui e topei. Mas não é fácil não, sabe? Mas graças a Deus deu certo. Sim. Sempre que a gente faz com dedicação, dá tudo certo. Só com medo, ó. Eu tava meio assim, ó, na hora. Isso foi em Tarauacá, no Acre, na comunidade que você nasceu? Foi no município que eu nasci, mas só que foi num centro, numa comunidade, num centro chamado Santo Dumont. Lá nesse Santo Dumont eu já tinha 10 anos, que eu nasci mesmo na beira do rio Tarauacá, em Seringal Bela Vista, a colocação Chapéu de Sol, acima da Vila Jordão. Aí a gente veio para essa comunidade que eu assisti com ela, com 10 anos. A senhora é de Marechal Taumartugo, não é? Eu sou tarauacaense, vivi 17 anos em Marechal Taumarturgo, no município de Marechal Taumarturgo. Aí de lá eu vim para cá. E da onde que veio esse conhecimento de parteira aos 10 anos? Como que a senhora já tinha o mínimo domínio para ter realizado esse procedimento tão complexo? Ô, Lucas, é assim, a minha mãe era parteira, a minha avó era parteira, toda a minha família, assim, tia, tudo era parteiro. Até um tio era parteiro. Aí eu acompanhava minha mãe nos partos, quando ela ia fazer parto, eu acompanhava ela e eu ficava brechando para ver se eu via alguma coisa, para me aprender. Aí eu comecei, e depois que minha mãe parou de fazer o parto, eu comecei. Com 10 anos eu fiz o primeiro, aí passei 5 anos sem partejar, fui para Pernambuco fazer um curso de parteira lá com o doutor Celerindo. E lá eu me formei como parteira, e parteira tradicional e parteira científica. Olha só. E nessa trajetória foram mais de 300 partos, então é isso? 323. Ou já se aposentou? Aposentei não. E para se aposentar aqui no Acre, precisa ter 2 olhos furados e uma língua sem poder falar. Eu me aposentei pela idade. Idade então, mesmo, idade física. Então, se aqui no meio da entrevista alguém te ligar dizendo que tá para ter o filho, precisa urgente, a senhora sai correndo e vai. Eu vou correndo, eu deixo você e vou. Porque Não. a minha profissão, eu tenho várias profissões, mas uma profissão de dedicação é essa de eu ser parteira. Porque quando a gente assume uma vida, isso é uma vida que está assumindo, se comprometendo, a gente tem que. Depois eu posso entrar novamente com você para uma reunião. Mas o parto não vai esperar. Com certeza. Se tem uma coisa que não espera é esse momento, né? E, É. dona Zenaide, desde sempre a senhora entendeu, assim, a importância da parteira, assim, ou melhor, as pessoas entendiam a importância, ou você sente que é uma profissão que começou a ser mais respeitada dos anos para frente, ou ao contrário, começou a perder o respeito pela população? Como que a senhora vê a opinião das pessoas frente a esse trabalho tão sagrado que é da parteira? Ô, Lucas, deixa eu te falar. Antes, atrás, a parteira ela era mais reconhecida, a parteira ela era mesmo uma médica na comunidade, entendeu? Ali ela era uma líder da comunidade, era uma parteira. Ela podia não só fazer parte, mas ela podia dar um conselho para o casal, ela podia dar uma palestra para o casal sobre casamento, sobre filhos, sobre como criava os filhos, entendeu? Era assim. Hoje, e aí foi perdendo essa qualidade, essa cultura. Aí agora não está aparecendo mais um pontinho, está começando a aparecer, devido às associações que tem nos municípios, né? Tem rede nacional de parteira, tem em Belém, que também abrange aqui em Rio Branco. Aí essa coisa assim está melhorando mais a vida das parteiras. Mas se for pelos médicos mesmo,
E até os médicos agora estão deixando a gente entrar com a parturiente na unidade de saúde, no hospital, na maternidade. Eu sou assim, toda vez que tem uma parturiente que eu vejo que o parto, ele não está um parto bem, uma gravidez bem normal, aí eu levo ela para aqui para o Santa Juliana, para a maternidade aqui em Rio Branco. Aí eu ajudo o médico, tem um médico aqui que eu ajudo ele a fazer o parto, ele me deixa eu fazer o parto, é assim. Que bonito, que bonito. E esse preconceito, por algum momento que a senhora estava descrevendo, que percebeu que teve um momento que essa profissão começou a ganhar descrédito, em algum momento a senhora pensou em desistir de ser parteira e pensou, poxa, eu acho que eu vou tentar a vida de outra maneira, com alguma coisa que tenha mais, não sei, mais remuneração, mais respeito, ou sempre foi uma convicção da senhora, nunca pensou em abrir mão? Eu nunca pensei em abrir mão no ato de partejar. Sempre eu tenho desejo e para mim é um encanto para a pessoa fazer um parto. Um parto é uma coisa, é sagrado. É ali que nem um botão de flor desabrochando, aquele cuidado que a gente tem, aquele jeito que você tem de lidar com a mulher, todo o amor que você tem de passar de você para aquela mulher que está ali sofrendo grande dor, porque é dor e não é brincadeira. Se você começar com falar ignorante, não sei o que a mulher não vai sentir? Você tem que falar com ela na calma, né, com mansidão, pessoas que encontram mansidão para ajudar aquela pobre que está ali com tanta dor. Eu nunca desisti. Sempre eu dou conselho a elas, eu dou aqui uma aula aqui, sempre nos municípios, eu estava trabalhando no governo, eu dei uma aula, foi 4 meses nos municípios, levando o conhecer para cuidar, que é um projeto que ele faz as mulheres entender o que ela é, o que ela tem no corpo dela, o que ela precisa para poder ter um filho e o que ela é para realizar os sonhos de ter um filho. A gente vive no Brasil, eu vou falar um pouco da operação da cesariana, que a gente sabe que é algo importante, sim, quando a mulher está passando por alguma complicação, tem alguma situação que necessita passar por esse processo cirúrgico, mas a gente sabe que muitas vezes isso acaba acontecendo sem essa devida necessidade, né? Seja até por uma opção do médico, que diz que precisa, que tem que ser, enfim, às vezes a mulher nem está interessada, não quer, mas meio que se sente obrigada. Enfim, isso é um relato que a gente acaba escutando bastante. Te assusta um pouco essa situação de como às vezes os partos no Brasil, principalmente nos centros urbanos, se transformaram em algo mecânico, em algo que parece mais assim, né, como um procedimento cirúrgico do que propriamente um nascimento de uma vida? Pois é, Lucas, tanto eu fico preocupado como me amedronta, sabe, isso aí, porque não precisa, que nem você falou agora, a parteira ela tem a capacidade de saber se aquela mulher que vai parir está em risco ou não. Porque antes, aqui no interior do Acre, a gente não sabia, morria muitas mulheres assim, morria criança na hora do parto, mas agora, depois que a gente aprendeu a fazer pré-natal, a gente conhece quando a mulher está em risco, os sinais vitais da mulher, aí dali a pessoa encaminha. Aquilo ali, sim, encaminha para o médico, mas não mandando dizer que ele corte, nem que ele faça outra coisa, porque o médico sempre ele tem o material necessário para fazer um parto mais delicado, assim, lá na hora que a mulher precisa. Mas um parto normal ficou para a parteira fazer, e um parto normal ficou para a mulher parir, porque a mulher, o nosso corpo, ele é feito para ter filho. Aqueles que não têm é raro na vida, só que o médico, ele ganha 7 mil reais para fazer um parto, e tem 4, 5, 6 mulheres lá querendo parir, e ele não quer esperar para vir, para o menino nascer, ele vai tira logo para vir o outro de lá para cá. Eu vejo isso, sabe? Eu vejo isso com meus olhos, que não dá tempo. Nós, parteiras, nós esperamos um parto 2, 3 horas, 4 horas. Eu já esperei um parto 3 dias. 3 dias. E o menino nasceu tranquilamente na hora de nascer. Um dia, um médico, ele não espera 2 horas pelo parto. Ele já quer logo tirar, porque tem outro ali já danadinha para ganhar e ele já quer mais dinheiro.
Nossa, sim, quanto conhecimento. Dona Zenaide, para fechar um pouquinho esse papo, né, sobre essa história tão bonita, sobre esse ofício tão sagrado, queria que você compartilhasse alguma história que marcou. Qual foi o parto mais difícil, mais bonito, mais, enfim, que dentre desses 321 ainda fica guardado na sua memória, ou são todos que estão aí dentro da sua cachola? Lucas, todos estão aqui, mas só que tem dois que marcou, dois partos. O primeiro que marcou de ruim, não foi bom, não foi assim uma coisa que não deu certo, mas quase complicava. Foi uma mulher que ela não tinha 12 anos de idade, e ela teve uma criança muito grande, que deu quase 6 quilos, 5 quilos e 600 gramas. Aí, dentro numa colocação chamada manteiga, lá dentro, nas cabeceiras do rio, na mata, que nem médico vai lá, nem nada. E eu lá, mais a mulher, e o marido da mulher, e o avô e a avó. E na hora que a mulher começou a sofrer mesmo que botou para ter o neném, esse neném enganchou. Quando enganchou, que eu olhei para um lado e para o outro, a avó dela tinha desmaiado, e o avô também, e o marido também. Eu estava só eu com a mulher. Sozinha. Sozinha, e eles tudo desmaiados lá, pensando que eu. Agora sim, manhã cor mais ruim, ó, Lucas, se tu vê. Aí ele tornou assim e pediu para mim dar a vida mesmo da mulher dele. Aí eu não tinha o que fazer, lacerei o perino dela, assim, com esses 4 dedinhos aqui. Uma coisinha assim, ó, só uma coisinha assim, já nasceu. Nasceu um menino que quase não terminou de sair. E eu vi de Jesus do céu, aí até deu vontade de eu chorar. Nossa. Aí, quando terminou, peguei as pingadas e corri lá pro terreiro. Aí dei 3 tiros, pam, 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 que era homem. Quando é homem na zona rural, faz isso, que é por a vizinhança, a comunidade de perto, fica tudo sabendo que aquela mulher já ganhou e já está livre. Aí, com o tiro, o velho acordou e a velha também. A velha também. Aí ele me encontrar na porta, me abraçando e cheirando e chorando. Era assim, ó. Tu visse, mas esse me marcou. E o outro que me marcou de bondade, um parto bom, maravilhoso, foi aqui em Rio Branco. E em 2010, eu fiz um parto que já tinha chegado aqui na capital. Aí eu comecei a fazer parto aqui, né, que as mulheres souberam, aí entravam na internet, aí me descobriram, aí me chamavam. Aí eu fiz um parto da comadiana. Eu cheguei na casa dela, eu morava aqui em cima, num bairro que tem. Eu cheguei lá, ela estava gemendo ali para mim, que ela não ia nem ganhar naquela hora ali. A mulher toda forte, e gemendo pouco, e andando, e ia lá fazer uma coisa, e ia assim, meu Deus, não vai ganhar agora não. Aí chegou a hora de eu fazer o toque, né? Porque quando eu chego, logo eu não faço. Eu primeiro tenho intimidade com a mulher, para ver, para não ter timidez lá. E quando eu fiz o toque, já estava 10 centímetros, já vinha quase nascendo. Aí nasceu esse menino, mas não deu um trabalho. Esse parto foi o parto melhor que eu já vi, sabe? Aí dele eu fiz uma música, que eu faço música. Quando a criança nasce, quando eu chego na casa para assistir com a mulher, que eu vou vendo a trajetória do sofrimento do parto, a hora, e o que quando a criança vem, aí desce aquela música que na minha cabeça, e eu canto depois do parto. Aí o nome dessa menina é Moara. Aí eu vi aquele sofrimento dela pouco assim, fiz uma música, vou cantar aqui para ti. Posso? Por favor, pelo amor de Deus, vai, solta a voz. Aí, era dia 9 de junho, assim, ó. Dia 9 de junho, não me sai da lembrança. O nascimento de Moara me trouxe esperança. Mora por um caminho lindo, você chegou. Eu vi o seu nascimento com muita atenção. Eu vi sua primeira respiração. Ô vida, ô vida, ô vida, amor e vida. Zenaide Parteira, minha gente, que luxo, maravilhosa, incrível.
Pronto, está desvendado aí o segredo que eu estava mais ou menos tentando guardar no começo da entrevista, mas é isso. Maria Zenaide, além de ter 321 partos realizados na vida, tem mais de 500 músicas compostas e é uma forrozeira nata. Conta um pouquinho dessa história, nossa entrevista já está acabando, mas eu queria só ver um pouquinho de como que surgiu esse teu espírito forrozeiro, se é algo que sempre surgiu, se você cantava na hora do parto, enfim. Conta um pouquinho pra gente, por favor, Zenaide. Pois é, esse dom de cantar, ele vem desde eu criança. Só que assim, eu cantava com meu pai nas festas, mas não música da minha autoria. Música mesmo de autoria de outros cantores. Mas aí é depois que eu já cresci mais, a primeira música que eu fiz, eu tinha acho que uns 40 anos, mais ou menos. Mas também não dei importância. Não tinha quem desse a mão para mim crescer, para mim. Não tinha um violonista que me ajudasse a tocar. Aí, quando foi em 2017, eu me encontrei com o Alexandre Anselmo. O Alexandre Anselmo que me trouxe eu à tona, com as músicas, com minhas composições. Aí, daí para cá, eu vim compondo, e cantando com ele, viajando, já fui até para a Europa, já fui para todos os lugares, Manaus, Belém, para Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Jucaí, São Sebastião, interior de São Paulo, esse lugar aí tudo. Sabe, lá onde eu vou, eu dou palestra para as doulas sobre parto. Maravilhoso, você vê, ó, coisa melhor que tem você chegar numa sala de aula com 60, 30, 40 mulheres ouvindo você, aprendendo com você e você também aprendendo com elas. É uma satisfação tão grande que você soubesse como é. Ó. Se a gente fosse conversar o dia todo numa entrevista, para mim era a melhor coisa, sabe? Que a entrevista, para mim, eu amo uma entrevista. O que eu sei, eu tenho prazer de mostrar. Olha, se depender da gente, pode ter certeza que o que não vai faltar na vida da senhora é a entrevista. Vai ser uma alegria voltar a conversar com a senhora. Antes de acabar o nosso papo por hoje, porque vai ter outros com certeza, Zenaide, deixa eu te perguntar se nesses anos todos aí, tanto de forrozeira como parteira, a senhora encontrou uma relação que só a senhora sabe entre o forró e a arte de ser parteira. Sim, encontrei. Entre o forró e a arte de ser parteira, tem uma conexão muito grande, porque aqui a gente chama de samba e baile dos seringueiros. Muitas vezes, eu fui fazer um parto um tempo desse, está com uns 2 anos, aqui em Rio Branco mesmo. Aí lá, esse parto ele foi feito com música, gemendo e música e dança. Tinha 3 mulheres lá, que eram a amiga da parturiente, da mulher que estava parindo. Essas mulheres, eu cantava, essas mulheres batiam um tambor, a outra tocava no pifre, e assim ia, e a mulher gemendo para lá. E aquela conexão entre a música e o parto é a coisa melhor que tem, Lucas, porque a mulher, ela se engrandece, ela se reforma, ela diz, poxa, cara, esse povo estão tudo animado, tenho certeza que vai dar certo. Isso aqui é coisa divina, que vai dar tudo certo. Eu nem vou me preocupar com o negócio de parir, porque só a mulher sabe o que é parir. Um menino grande dentro da barriga, sair por uma vagina, é coisa de Deus, é coisas que só Deus sabe. Zenaide, só para fechar a nossa entrevista agora, a senhora acabou de voltar de um encontro no Rio de Janeiro com o mestre Geraldo Azevedo, um dos maiores forrozeiros do nosso país. Conta um pouquinho como que foi esse encontro, um minutinho só para fechar nosso papo. Lucas, se tu vê, foi uma imensa gratidão estar com aquele homem. É uma pessoa assim, sabe, exemplar. Ele chegou onde eu estava, assim, a tardezinha que ele veio chegar onde eu estava. Ele chegou lá, eu estava na maquiagem, aí ele foi lá onde eu estava, e cadê a Zenaide? Ele entrou lá, e se abraçamos, e conversamos, aí saímos para lá, aí o Alexandre foi gravar, e eu fiquei com o povo lá, do lado que a gente fica vendo a gravação lá dentro. Aí conversando com ele e tudo, aí eu fiz um verso para ele, eu citei para ele, aí eu levei um colar, que eu sou artesã também, eu faço todo tipo de artesanato, eu levei um colar bonito para ele, de cobra coral, ele botou no pescoço, ele ficou muito feliz, ó. Se tu ver, ele botou até assim por cima do cor da brusa. Aí eu fiz o verso dele, foi assim que eu fiz, ó. Eu vim lá do Acre, eu vim sem medo, eu vim para cantar com o Geraldo Azevedo,
Ô Geraldo Azevedo, toda a minha gratidão. O teu nome está gravado dentro do meu coração. Eita, que maravilha, quanta poesia! A gente acabou de conversar com Maria Zenaide de Souza Carvalho, mais conhecida como Zenaide Parteira, ela que tem mais de 300 patos na história, começou aos 10 anos e, além de tudo, mais recentemente, se descobriu, não, ela já sabia, mas conseguiu aflorar todo esse lado forrozeiro dela, tem mais de 500 músicas. Procurem então Maria Zenaide Parteira, inclusive a gente se despede agradecendo demais, Ana Zenaide, obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. Estamos ouvindo agora Tarauaca, uma composição dela que está disponível aí nas plataformas. E é isso, Zenaide, obrigado mais uma vez e até breve, viu? Obrigada, Lucas. Muito obrigada mesmo. Me sinto muito feliz e realizada, viu? Com essa entrevista. Volte sempre, que eu estou aqui. Tarauaca, veja como é legal. É minha terra natal. Tarauaca, veja como é legal. É minha terra natal. Com idade de 9 anos, tomei uma decisão. Entramos em um barco e fomos pra Vila Jordão. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Chegando em Vila Jordão, comecei a trabalhar no corte de seringa e também na plantação. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Plantando roça e milho, o arroz e o feijão pra nossa alimentação. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá a todos, eu me chamo Hugo Funiô, sou indígena pertencente ao povo Funiô, que reside aqui no município de Águas Belas. Então eu sou também um dos idealizadores do Coletivo Funiô de Cinema, e o objetivo do Coletivo Funiô de Cinema é trazer esses aspectos culturais do nosso povo e eles serem registrados e da mesma forma salvaguardar essa cultura tão rica. Também a gente também coloca no ponto principal a questão linguística do nosso povo. Sabe-se que a língua Iatê do nosso povo está em iminente risco de extinção. Então a gente está mantendo esses trabalhos aqui na comunidade, dando oportunidade às gerações que vêm lá na frente, nesse sentido, para que a cultura ela se mantenha dentro desses aspectos próximos às tecnologias. Então é isso que a gente vem mantendo dentro dos nossos conceitos relacionados com o registro audiovisual, com o cinema indígena. Mas o cinema indígena vai mais além do que isso. E o cinema indígena também é uma ferramenta de luta, uma ferramenta que fortalece as identidades culturais de um povo. Ela virou uma mulher. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com a visão popular do nosso dia a dia. É só acessar brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
A organização Fundo Brasil abriu editais para organizações e movimentos populares de defesa dos direitos humanos. Serão destinados mais de 3 milhões de reais para iniciativas em áreas como justiça climática, trabalho digno e democracia. Vamos saber mais como participar e para onde deve ir esse dinheiro. O Fundo Brasil de Direitos Humanos anunciou o lançamento de 3 editais. O objetivo é apoiar movimentos populares e sociedade civil no financiamento de projetos por justiça climática, democracia e trabalho digno. Eles são voltados para entidades que normalmente têm pouco ou nenhum acesso a fontes de recurso. Na lista de organizações que podem se inscrever estão, por exemplo, coletivos, sindicatos, grupos e ONGs. Cada edital tem foco e público-alvo específicos, totalizando R$ 3.850.000 em investimentos. A ideia é fortalecer a luta por direitos humanos em diversas frentes. Um dos editais tem inscrições abertas até 7 de fevereiro. É o caso do Fortalecendo Trabalhadores Informais na Luta por Direitos. Ele é voltado a ações de defesa de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente em casos de informalidade e precarização. No total, o valor chega a R$ 1.600.000 para 25 projetos. Com apoio em 2 eixos, o processo tem foco no desenvolvimento institucional de organizações de base. Também considera propostas de incidência política e trabalho em rede para profissionais de diversas áreas, entre eles seguranças, caminhoneiros, vendedores, trabalhadores da indústria, agricultura, trabalhadoras domésticas, de aplicativos, sexuais, ambulantes e de reciclagem. Outro edital tem inscrições até 11 de fevereiro. No caso, raízes, comunidades tradicionais quilombolas e povos indígenas lutando por justiça climática. Ele também vai selecionar 25 propostas que receberão até R$ 50.000 cada. A ideia é fortalecer comunidades tradicionais quilombolas e povos indígenas na luta por justiça climática, com promoção da saúde coletiva e fortalecimento comunitário. Na lista de editais abertos está contemplado também o tema Democracia e Direitos, construindo o futuro com justiça e igualdade. Esse tema abrange, por exemplo, a defesa das mulheres, de ativistas pelos direitos humanos e de imigrantes e refugiados. Nesse caso, as inscrições podem ser feitas até 10 de março. Serão doados até R$ 50.000 para 20 organizações. O edital presta homenagem à ativista Margarida Genevois, referência na defesa dos direitos humanos no país e uma das criadoras do Fundo Brasil. As inscrições podem ser feitas por meio do site da instituição, fundobrasil.org.br. Repetindo, fundobrasil.org.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir. Gente, ficou em dúvida em algum detalhe dessa matéria? Corre lá no nosso site e confere a versão online. Além disso, lá você encontra todos os links para as inscrições e editais, então acesse brasildefato.com.br. No Brasil, o percentual de crianças e adolescentes vivendo com renda abaixo da linha da pobreza diminuiu nos últimos 6 anos. Em 2017, 1 a cada 4 crianças e adolescentes estavam nessa situação. Em 2023, esse número caiu para 1 a cada 5, o que representa 9,8 milhões de pessoas, quase 10 milhões. Ainda é inaceitável, gente. Os dados são do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil, divulgado pelo Unicef. Apesar do avanço, 8,1% das crianças e adolescentes ainda vivem em famílias com renda abaixo da linha da pobreza extrema, ou seja, menos de R$ 209 por pessoa, isso mensalmente. O levantamento foi feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE. Ela analisou não apenas a renda, mas outras dimensões fundamentais como educação, acesso à água, saneamento, moradia e segurança alimentar. Os resultados mostram progressos importantes. Por exemplo, o acesso à água potável entre crianças e adolescentes melhorou, passando de 6,8% para 5,4% de privação. Já o percentual de crianças sem acesso à informação caiu drasticamente de 17,5% para 3,5%.
No entanto, a taxa de crianças em situação de trabalho infantil permaneceu praticamente inalterada, afetando 1,7 milhão de meninos e meninas. A pesquisa também destaca o impacto positivo de programas de transferência de renda, como o nosso Bolsa Família. Eles tiraram milhões de crianças e adolescentes da pobreza nos últimos anos. Em 2003, cerca de 4 milhões deixaram essa condição graças ao benefício. Apesar dessas melhorias, desigualdades persistem. Crianças e adolescentes negros e que vivem em áreas rurais enfrentam mais privações, isso quando comparadas com brancos e que residem em áreas urbanas. No Norte e Nordeste, por exemplo, a pobreza multidimensional alcança índices alarmantes, afetando mais de 90% das crianças no Piauí. O Unicef reforça a importância de políticas públicas voltadas à infância e adolescência para garantir o direito básico e contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, agora a gente vai compartilhar um recadinho, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo, e você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente! O site é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando que o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, hein? E agora a gente vai falar que o MST e o governo do Ceará realizam um dia de campo com o tema de mecanização agrícola. A atividade foi realizada na semana passada no assentamento Bernardo Marim II, no município de Russas. A proposta quer aumentar a produção e reduzir o esforço físico de assentados e assentadas à reforma agrária. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará realizaram na última semana um dia de campo com o tema e práticas sobre mecanização agrícola na agricultura familiar. O evento ocorreu na área de produção agroecológica Ana Primavesi, localizado no assentamento Bernardo Marim II, no município de Russas. A formação contou com a presença de assentados, técnicos de diversas cooperativas e associações de agricultores, além de representantes de sindicatos, secretarias de agricultura dos municípios da região, militantes e dirigentes do MST, incluindo os estudantes chineses que pesquisam sobre a mecanização e devem contribuir na condução com a experiência no Brasil. O secretário executivo do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Marcos Jacinto, falou sobre a importância da ação. O dia de campo de testagem de máquinas agrícolas e celebra aqui de forma prática os investimentos do governo do estado do Ceará na mecanização agrícola adaptado à realidade da agricultura familiar e também uma parceria muito estratégica e importante que o Brasil, sobretudo o Nordeste, através do Consórcio Nordeste, tem realizado junto com a China, com todo o apoio do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, que é, de fato, constituir uma parceria com a China para que a gente possa fazer um intercâmbio de máquinas, de equipamentos, de conhecimentos relacionados à agricultura familiar e à mecanização agrícola, que nós precisamos avançar cada vez mais no estado do Ceará. Já Clarice Rodrigues, da direção do setor de produção do MST, relatou que a experiência marca também um momento importante da parceria Brasil-China. E aqui na APA, na Ana Primavespa, que é esse espaço nosso de produção agroecológica, de testagem da agroecologia aqui no estado do Ceará, nós estamos com 2 máquinas, nós temos uma terceira para vir para cá. Então é um momento para nós apresentar esse trabalho que nós estamos fazendo na APA e apresentar também essas máquinas que estão aqui já há alguns meses e a testagem delas. Ao todo, são 31 máquinas, entre elas microtratores, roçadeiras, semeadeiras e plataformas, já em processo de testagem na região Nordeste, distribuídas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba. O desafio é testar e ajustar os equipamentos,
para assim massificar o uso das máquinas para os camponeses, agricultores e agricultoras familiares de todo o Brasil. De acordo com Geraldo Júnior, coordenador do projeto de máquinas chinesas para a agricultura familiar no Brasil, as parcerias são muito importantes para os avanços da mecanização aos agricultores familiares. Essa ação aqui que está sendo promovida hoje tem uma forte interação do governo do estado do Ceará. Esse projeto envolve diversas instituições, o IFRN é parte dela, junto com outras universidades do Rio Grande do Norte, Consórcio Nordeste, movimentos do MST, o Movimento Trabalhador de Sem Terra do Brasil, representações de sindicatos, de associações, de cooperativas, de movimento feminista, de representação de jovens, para que a gente possa, de fato, fortalecer a mecanização da agricultura familiar na região Nordeste do Brasil, no Brasil, para que a gente possa ter soberania na nossa produção de alimentos com qualidade e em quantidade para atender a demanda da nossa sociedade. A parceria de cooperação agrícola Brasil-China tem como foco aumentar a produção de propriedades da agricultura familiar com o lançamento da unidade demonstrativa Brasil-China de Cooperação em Desenvolvimento Agrícola. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Aline Oliveira, em Russas, no Ceará. Locução, Douglas Matos. Gente, uma dica é conferir a versão em vídeo e texto dessa reportagem. É só acessar o nosso site, brasildefato.com.br, mas também está disponível no nosso canal do YouTube. E agora chega aquele momento que a gente compartilha um recadinho que nos enche de orgulho. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa todos os dias. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais com a sua ajuda. Por acaso, se você toca uma rádio comunitária, regional, educativa aí na sua cidade, na sua região, no seu bairro, você pode transmitir o nosso programa recebendo todos os dias ele de graça no seu e-mail e colocando aí na sua grade. É só ir em radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Gente, a 4ª temporada do programa Papo na Laje do Brasil de Fato Rio de Janeiro está no ar. A edição de estreia desse ano aborda políticas públicas em prol da vida das mulheres em Maricá, na região metropolitana do Rio. Entre as pautas está o programa Recomeçar Sem Violência. Dentre as estratégias, ela estabelece o auxílio de um salário mínimo, pago na moeda local, a Mumbuca, para mulheres vítimas de violência. Uma das convidadas do episódio é a secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Luciana Pireda. Ela começou falando sobre o trabalho da Secretaria do município. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela foi criada em 2023, mas longe de ser a inauguração de projetos e programas. Desde 2011, nós temos um centro especializado em atendimento à mulher, que nós chamamos carinhosamente de Casa da Mulher, no sentido de significar mesmo esse espaço como um lugar de acolhimento, um lugar de apoio, um lugar de ressignificação. Então, a Casa da Mulher, ela é um equipamento, é uma política pública e que temos lá uma equipe multidisciplinar composta por advogadas, assistentes sociais, psicólogas, que dão todo o acolhimento às mulheres em situação de violência. Outra convidada foi a educadora popular Maria Flor, atendida pelo programa Recomeçar. Ela comentou a iniciativa, respondendo à apresentadora Dani Câmara. Então, quando você chega na Casa da Mulher,
Ela tem uma equipe maravilhosa, mas é uma equipe maravilhosa da recepção, até todos que trabalham ali dentro, os envolvidos todos ali dentro. Eles são de um acolhimento, você chega, quer um café, quer uma água, sabe? Você não sente assim, a pessoa, alguém tá te olhando, vai falar, o que essa mulher tá fazendo aqui? Por que gente, tá fazendo o quê? Larga não logo. Parte de um olhar já de julgamento. De julgamento, a gente não quer mais ser julgada, a gente não quer que ninguém, a gente não quer também que a pessoa fale o que a gente quer ouvir, não é isso. Mas eu acho que é nos ouvir, eu acho que falta, eu acho não, vou me corrigir, eu tenho certeza que falta é ouvir, sabe, é um olhar diferente. Hoje eu já tenho um olhar diferente, às vezes eu tô andando assim na rua e às vezes eu tô num local assim, eu já consigo detectar, sentir o sofrimento de uma mulher, de um casal quando não tá legal, eu já consigo olhar e falar assim, nossa, eu passei por isso e eu sei que é uma prisão sem muro, mas é uma prisão assim que você fica, com quem eu vou falar? Você acha que tem amiga para conversar, mas aquela amiga vai falar para alguém, você fica, acontece, não vou falar para ninguém. Para Luciana Pireda, é importante que as mulheres identifiquem e interfiram em situações de apoio a outras mulheres. Na sequência, a própria Maria Flor complementou. Às vezes, né, a nossa sociedade também tem uma cultura, trabalhou muito na nossa cabeça que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E aí quando a Flor chega e fala assim, olha, eu já consigo detectar, esse é um ponto muito positivo, sabe? Porque muitas das vezes uma mulher está ali naquela prisão sem muro, pedindo socorro, e as pessoas não percebem, não têm essa sensibilidade. E quando a gente já passou por um processo desse, essa sensibilidade surge. E aí a gente também, muitas mulheres chegam lá dizendo o seguinte, olha, minha amiga veio aqui na Casa da Mulher e ela está me indicando, porque resolveu para ela. Isso, né, Flor? É maravilhoso, as pessoas me procuram e falam assim, eu posso falar com você, você tem um número da Casa da Mulher? Maravilhosamente, eu estou ali pronta para poder ajudar, e me ligam, eu falo, pode ir lá, que você vai ser bem atendida. Aí dou o endereço, busca mesmo, conversa, não, mas eu não vou porque eu acho que vai prender ele vai vir, não sei o que. Eu falei, olha, vai, conversa, vai, não escuta ninguém, vai, só vai, depois você me fala. Luciana Pireda também comentou o passo a passo do atendimento às mulheres no programa. A proposta é que assim, ela teve o primeiro atendimento, geralmente esse primeiro atendimento é aquele emergencial, é na hora que houve um episódio grave de violência. Na maioria dos casos, a mulher chega lá por esse motivo, né, por uma violência física, e até porque ela ainda muitas não tem nem noção da escalada dessa violência. E aí ela vai receber esse primeiro acolhimento, e a partir dali, desse primeiro acolhimento, a técnica que atendeu vai identificar as demandas dela e vai encaminhando ela internamente para os serviços que temos dentro da Casa da Mulher e também externamente, porque muitas demandas também estão dentro de uma rede de atendimento mulher, que é composta pela Secretaria de Assistência Social, pela Delegacia, Fórum, Defensoria. Nós temos o grupamento Maria da Penha, que é da Guarda Municipal, que atua diuturnamente conosco, tanto eles atuam 24 horas, então eles também dão um suporte muito importante para nós. E aí essa mulher vai começando a transitar dentro de uma rede de apoio, onde ela vai buscar o rompimento desse ciclo da violência. Gente, lembrando que tem muito mais para você acompanhar. O programa inteiro do Papo na Laje está disponível no YouTube para assistir de graça a qualquer momento. Ele é uma iniciativa de TV que valoriza o protagonismo da juventude nas favelas e periferias do Rio.
A cada novo episódio, a apresentadora Dani Câmara, que eu sou super fã, recebe 2 pessoas que compartilham experiências sobre temas de interesse da juventude e da classe trabalhadora. Vale demais ver o episódio completo, é um trabalho incrível que o pessoal faz, então super de parabéns. E com essa dica, o Bem Viver de hoje fica por aqui. Tamo sim de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, pro mundo inteiro nos ouvir pela internet, por meio da nossa rádio brasildefato.com.br. Logo depois, à 1h da tarde, RBA Rádio Brasil Atual transmite o programa na Grande São Paulo via 98,9 FM. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem nosso programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer demais esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Alamir, que está à frente da edição e produção, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, minha gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.